uma arte marcial milenar criada para o benefício físico e mental de seus praticantes. Uma técnica de defesa pessoal consagrada no cinema. Belas formas executadas com as mãos livres ou com diversas armas. O Kung Fu surgiu nas primeiras dinastias chinesas, mas só apareceu no Brasil na década de 60 do século passado. Apesar de seus praticantes estarem espalhados por todo o país, é o estado de São Paulo que concentra o maior número de integrantes da seleção brasileira, 80%. O Campeonato Paulista de 2014 reuniu, depois da peneira seletiva, cerca de 700 atletas. Olá, bem-vindo ao Mais Esportes. Hoje eu recebo aqui nos estúdios da TV Câmara Campinas 3 atletas do Kung Fu e que também fazem parte da seleção brasileira que vão participar do Campeonato Mundial em outubro na China. O professor e atleta Paulo Dinizo, a atleta Regina Ribeiro e o atleta e professor Eduardo Vieira. Bem-vindos ao Mais Esportes. Obrigada, por terem vindo. Bom, eu queria saber o que é o Kung Fu, a origem do Kung Fu. Paulo. A origem do Kung Fu ela é chinesa, remonta a mais de 4.000 anos. Tá? Ele foi desenvolvido assim, pelos chineses como uma forma de autodefesa e para uma medicina natural também, para medicar o próprio corpo com relação à falta de movimento, ao sedentarismo. Né? Então, a mesma história que a gente tem hoje em dia, os chineses já perceberam há muito tempo atrás. E ele vem sendo desenvolvido no mundo desde quando? Ele saiu da China para ir para os outros países quando? Demorou um pouco, né? Isso aconteceu, mas historicamente, né, essa disseminação do Kung Fu, quando começou as brigas em função da República Popular da China, né? Quando começou a haver perseguição de mestres, né, de professores de artes marciais, e os professores começaram a se espalhar, os mestres e professores começaram a se espalhar pelo mundo, né? Histórias bem conhecidas assim dessa evasão de mestres da China, né? Até assim um dos evadidos, né, mestres conhecidos, né, ou atores, no caso do Bruce Lee, né, e outros grandes mestres que foram para os Estados Unidos e mestres que vieram aqui para o Brasil, né? O mestre mais antigo que aportou aqui no Brasil é o nosso grão-mestre Chiang Kai-wei, do estilo Shaolin do Norte, que veio para cá na década de 60. Né? Então, nessa briga que teve em território chinês, na verdade, o mundo ele foi favorecido por conhecer essa cultura da China. A literatura também ajudou bastante a difundir o Kung Fu no mundo, né? Muitas obras citam o Kung Fu. Sim, né? Na verdade, o que acontece em termos de literatura assim, relacionada à parte esportiva, né? A educação física ela tem conhecido assim, o Kung Fu, assim, vou dizer até recentemente, né? Falava-se pouco, assim, alguns autores brasileiros, né? Eles mencionavam o Kung Fu, né? Enquanto modalidade esportiva, com relação ao seu valor, né? Vinculado à parte de educação motora, né? Mas muito pouco, né? Era assim, o conhecimento veio através de obras, mas obras mais direcionadas, né? Direcionadas ao público que praticava arte marcial. Com relação à parte de filosofia, né, aí sim, aí você tem, né, a maioria como o taoísmo, o confucionismo, o mesmo budismo, né, são os preceitos e a base da filosofia da arte marcial. Tá? Não é citado diretamente o Kung Fu como esporte ou como modalidade, tá? Mas os preceitos do Kung Fu eles se envolvem com toda essa parte de literatura e conceito do Kung Fu, ele se mistura com o esporte.
Você falou em filosofia. O Kung Fu é uma filosofia e tem uma filosofia, não é isso? Isso, o Kung Fu, como termo, quando foi originado, ele se baseou num mal-entendido, na verdade, entre chineses e europeus, né? No caso, quando os chineses e europeus começaram a ter contato, né, e foi perguntado para um chinês o que era aquela prática que eles faziam, né, que eles lutavam, né, que eles desenvolviam, porque os chineses eles treinavam em campo aberto, né? Então eles vendo aquilo eles queriam perguntar, mas eles não tinham vocabulário suficiente para fazer o europeu entender. Então eles diziam que era Kung Fu. Kung Fu significa tempo de habilidade, trabalho árduo, ou seja, tempo que você leva para adquirir habilidade em um determinado trabalho, né? Ou seja, exige esforço, né? Então aquilo nomeava uma filosofia, né? Dava nome a uma filosofia, o que era como o chinês teria que praticar para ficar bom em Wushu. Wushu é a arte da guerra, o que eles realmente praticavam, né? Então ficou conhecido como Kung Fu. Hoje em dia a Confederação Internacional, a IWF, ela fomenta o uso do nome correto, que é Wushu, tudo, mas dificilmente vai desvincular uma coisa da outra, né? E o Kung Fu ele tem uma filosofia, né, que é voltada para a prática da autodefesa, da não violência, né? Seguir os preceitos, assim, usar a arte marcial em último caso. E é uma filosofia porque ele se baseou em toda essa constituição dos teóricos e filósofos chineses. E você disse que a Federação Internacional é nova. Antes, o Kung Fu tem 4.000 anos. Uhum. Antes, quem que regrava isso daí? Era o próprio governo chinês, né? Houveram outras confederações anteriores, né? Mas o órgão máximo do Kung Fu hoje em dia ele é um órgão recente, né? É um órgão que foi criado assim nas duas décadas, né? Antes disso, o governo chinês ele pegava e como é que eu falo? Ele unia os países, né? Quando tinha que fazer um campeonato mundial e desenvolvia esse campeonato através das federações anteriores. As regras para as competições também mudaram, né? Então, hoje em dia, assim, o que tem de regra é tudo muito novo, tá? Apesar de ser um esporte muito antigo, né? E muito rico culturalmente, em termos de estilos, né? Uso de armas, né? Formas de técnica, tudo, para você fazer uma competição de um sistema tão rico, você tem que estabelecer regras assim que sejam, né, não exclua, né, os participantes, né? Então é muito difícil montar uma regra, né? Então a IWF ela hoje em dia ela que regulamenta a instituição e regulamenta o Kung Fu no mundo. Você disse que usa armas, né? Kung Fu usa armas, ele tanto pode ser praticado com armas e sem armas. Isso. E como é? Que armas podem ser usadas? Isso é o que a gente chama de armas brancas, né? Que são as armas como um bastão, um punhal, facão, espada, lança, e aí vai, tem um arsenal, né? Pá, tridente, facão e escudo, né? Então todas armas, né, que eram utilizadas como armas militares mesmo, né? E algumas que seriam utensílios domésticos que acabaram, né, tendo a função, né, de arma para autodefesa, tá? Quer ver uma coisa muito marcante na história da China, né, durante a construção do templo Shaolin, foi que os monges começaram a fazer a prática de Kung Fu. Então os monges eles tinham por hábito transformar qualquer utensílio da lavoura, qualquer utensílio doméstico em arma, né? Então armas era tudo que você poderia aumentar o seu poderio de ataque e defesa. E uma arte milenar como é que ela chega para os alunos? Os alunos, os que estão iniciando agora, eles têm que conhecer toda essa história e toda a filosofia para começar a praticar, é isso? Ele entra como uma criança entra na escola, né? Vamos dizer assim, às vezes é uma criança grande, às vezes é uma criança menor, às vezes já é uma criança da terceira idade, né?
ele entra, né, por curiosidade, tá? Ele não é obrigado a saber tudo, né? Mesmo porque o Kung Fu em si, ele é um universo muito amplo, né? Ele tem conhecimento na arte de luta corporal, né? Tem conhecimento na luta de contato, tem conhecimento na parte de formas e apresentação, habilidade corporal. Ele tem o sistema interno de energia, né? Que é o Tai Chi Chuan, o Qigong. Então, assim, o discípulo, ele começa, né? E a gente sempre fala, e é uma verdade, né? A gente, para aprender alguma coisa, na verdade, a gente vai estar aprendendo a vida toda. Eu acho que o Kung Fu, isso é bem real. Você não chega um momento na sua vida que você fala assim, parei de aprender Kung Fu. Porque o conhecimento dele é muito amplo. Então, o aluno, ele pega, ele tem os movimentos básicos, né? Ele aprende alguma coisa da história, tá? E depois vai sendo direcionado. Gostaria de saber como é que funciona isso. Então, o professor, inclusive, sempre está aprendendo com o aluno, porque como o conhecimento é muito amplo, tem certas coisas que você vê e fala assim, nossa, é verdade, né? Acontece dessa forma mesmo. Então, às vezes, o aluno surpreende trazendo uma informação, né, que você mesmo você desconhecia, né? Então, nesse ponto, então, é difícil você pegar e falar assim, o Kung Fu, vou cobrar que ele saiba tudo dele antes dele começar. Não, ele vai começar por básicos, movimentos, porque a pessoa, normalmente, ela procura o Kung Fu, pode ser por autodefesa, né? Pode ser para fugir do sedentarismo, e é um esporte agradável, gostoso fazer, né? Trabalha todo o corpo. Então, as pessoas que conhecem por amigos, falam assim, nossa, eu estou fazendo, né? Estou sentindo meu corpo ficar mais condicionado, né? Estou ganhando mais resistência física, tá? Então, a filosofia e o pensamento do Kung Fu acaba sendo algo agregado a isso, né? Então, não é o ponto principal, né? Senão, como é que eu vou dizer assim? No Ocidente, né, a nossa realidade cultural, desestimularia muito as pessoas a fazer se falasse assim, olha, nós vamos estudar primeiro os preceitos do taoísmo para depois começar o Kung Fu. Não, é mais interessante a gente pegar assim, prática, né? Vamos mexer o corpo, vamos movimentar o corpo e depois vamos explicar, olha, isso funciona assim porque é assim, assim, assim. E aí você pega e dá uma introdução à filosofia e faz a pessoa entender por que o movimento é daquela forma. Né? E a graduação? Não depende desse conhecimento, então? Ela está atrelada, sim, mas é um conhecimento, tá? Como eu disse, mais básico, né? Voltado para a própria função do movimento e alguma coisa básica em termos de ética, né? E disciplina, tá? E relacionado a uma parte histórica, mas é uma parte histórica do estilo que o aluno pratica, né? Ou conhecimentos relacionados a certas reverências que são feitas no Kung Fu, né? Aspectos culturais, tá? Mas nada que se aprofunde muito, né? A profundidade naquilo lá vai sendo dada pelo interesse do aluno, né? E pelo tipo de aula que ele conduz. Né? Você falou sobre autodefesa. É uma arte de ataque e defesa. Isso. Na verdade, ataque e defesa no sentido assim figurado, né? Quem faz arte marcial, e não só Kung Fu, né? Ele não é treinado para sair brigando, né? Quando a gente fala ataque, fala assim, então nós vamos atacar as pessoas na rua. Então fica uma coisa meio contraditória, né? Na verdade, o ataque, muitas vezes, é a defesa, né? Por exemplo, se alguém vai te acertar um golpe, você observa e acerta ele primeiro antes que ele possa te acertar, antes que ele possa te atingir, tá? Então, a arte marcial, a filosofia da arte marcial, ela é a autodefesa. Foi criada, por exemplo, na China, né? Quem praticava as artes marciais eram os monges no monastério. Eles faziam para evitar que bárbaros invadissem o templo, né? Eles faziam também para fugir do sedentarismo, tá? Eles não faziam para invadir territórios, para vencer guerras, né? A história conta que eles usaram a arte marcial para se defender, né? E depois defender o território chinês, né? Mas a gente sabe assim, se você não imobiliza um oponente que está para te atacar, você só se defende, ele vai te acertar em um determinado momento e vai vencer a luta, mesmo você sabendo muito de arte marcial.
Então você tem que aprender o ataque, você tem que aprender o gesto ofensivo, o soco e o chute. Então nenhuma arte marcial é puramente defensiva, né? Isso é até um pouco de balé. Não é balé, é mal entendido, né? Você tem que atacar e atacar bem. E acertar os pontos para imobilizar o seu agressor. Nós vamos fazer um intervalo, voltamos já com mais esportes, falando hoje sobre Kung Fu. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Ao conversar com o cadeirante, procure sentar-se. Assim, vocês mantêm a mesma linha do olhar. Para ajudá-lo a subir um degrau, segure a cadeira com firmeza e incline para trás, levantando as rodinhas da frente. Para descer, faça a manobra de marcha ré, sempre apoiando para evitar solavancos. Mas nunca movimente a cadeira sem antes pedir permissão ao cadeirante. E em nenhuma hipótese, nem por um segundo, estacione na vaga reservada a pessoas com deficiência ou ao lado de guias rebaixadas. Você gostaria que construíssem um muro na porta da sua garagem? Pois é, quando você estaciona em lugares reservados, está impedindo que o deficiente físico se locomova. Cidadania é saber conviver com as diferenças. Estamos de volta agora para o segundo bloco do Mais Esportes, que hoje está falando sobre Kung Fu. Eu recebo aqui nos estúdios o professor e atleta Paulo Dinizo, a Regina Ribeiro, atleta de Kung Fu, e também o professor e atleta Eduardo Vieira. Queremos saber agora, Paulo, sobre a graduação do Kung Fu. Como é essa evolução? A graduação no Kung Fu, ela varia, tem uma variação de escola para escola, né, de estilo para estilo, vamos dizer assim, que ele passa pela parte básica de treinamento, né, e à medida que ele vai evoluindo, ele vai aprendendo técnicas mais complexas, né, e essa mudança de técnicas mais complexas, ela é limitada pela utilização de faixas, né. A faixa é um conceito mais ocidental, né, a princípio foi um conceito ocidental, mas que é engraçado, né? O Kung Fu rodou o mundo e voltou para a China e agora eles também Eles usam. adotaram também as faixas? Eles adotaram. Não seria bem a faixa, mas seria um conceito de graduação, que não existia, né? Então o aluno simplesmente ele ia aprendendo e conforme ele dominava a técnica mais complexa, ele passava a aprender outras técnicas, né? E aqui no Brasil a gente faz a utilização de faixas com cores, né? As outras artes marciais já faziam até anteriormente ao Kung Fu. Algumas escolas de Kung Fu fizeram opção pelo modelo mais oriental, mas agora a própria China está usando faixa também, não sei o que elas vão fazer, que é a utilização de um marco para passagem de faixa. E a maior, no topo, é a faixa preta? A faixa preta, mas dentro da faixa preta também você tem graduações dentro da faixa preta que você vai seguindo, né? Por exemplo, você chegou na faixa preta, né? Você tem matéria dentro da faixa preta. Então, cada matéria que você conclui e você se aprimora nela, você faz um exame de faixa. Vou citar mais a ideia do nosso estilo, né? Chegou faixa preta, que é a sexta faixa, né? Você aprendeu a matéria da faixa preta, você vai para a faixa preta estrela azul. Aí você vai para a faixa preta estrela cinza. Depois você vai para a faixa preta estrela preta. Aí chegou. Não, aí tem mais. Tem mais três. Tem mais três. Então, assim, mas cada estilo, ela tem a sua própria sequência de graduações. Ela não segue o mesmo padrão. Esse é o padrão do nosso estilo, né? Então, você pode ter alterações. Tem escolas que têm mais faixas, tem escolas que têm menos faixas, mas você tem uma graduação que um dia, assim, você conclui o estilo, você termina. Né, que é a última faixa, que é a faixa preta, estrela preta, com o Yin e o Yang. O Yin e Yang é o círculo dos dragões lá. E quanto tempo demora para a pessoa chegar de uma faixa a outra? Seria um semestre, seriam meses? Isso depende muito do aproveitamento do aluno. Mas tem uma média? Em geral, a faixa branca é uma faixa bem rápida. É a primeira? É a primeira, Normalmente ela leva uns 3 meses, né? Tem aluno que conclui em 2, tem aluno que conclui em 4 ou 5 meses, mas isso independe. O que é importante para a gente é o aproveitamento,
né? Ou seja, ele pegar e terminar a faixa, né? Sabendo bem para que serve os movimentos que ele aprendeu naquela faixa. Aí depois tem a próxima faixa, a segunda faixa aí já leva um pouquinho mais de tempo, terceira faixa um pouquinho mais de tempo, aí as faixas pretas, em geral, de 1 ano para cima. Entre uma Cada e outra? graduação da faixa preta. A Regina, quantos anos você tem, Regina? 18? Não, eu tenho 15. 15 anos. Desculpa, você nem tem cara de 18, não sei por que eu falo 18. Imagina. Mas você pratica desde quando? Eu pratico desde os 7 anos. E em que faixa você está agora? Eu tô na 7ª faixa, que é a preta com estrela azul. Tô me preparando para fazer o exame para a próxima agora. E como que você entrou no Kung Fu? Como é que foi isso? Então, eu fazia natação, mas eu já estava cansada, porque eu achava que era uma coisa meio repetitiva. Aí eu pedi para minha mãe para sair, ela me tirou contanto que eu fosse fazer algum Negociou, outro esporte. Né? Foi uma Isso. negociação. Uhum. Mas você agora gosta? Não, na verdade, eu que escolhi o Kung Fu. Ela queria que eu escolhesse algum outro, assim, no começo. Porque, né, Kung Fu, com 7 anos, uma menina. Aí ela foi na academia, conheceu, gostou e eu também me apaixonei. Aí eu faço até hoje. E você é aluna do Paulo? Aluna do Paulo. Qual academia que você dá aula? A gente tem a nossa escola aqui perto, né? Que é aqui na Henrique Dias, 137, né? Quem quiser conhecer. Aqui no bairro Ponte Preta, tá? Em Campinas, né? E tem alunos de todas as idades. Todas as idades, é isso que eu queria saber. Isso. É desde os 7, ou tem na verdade, menor desde ainda? os 5. Tem. Eu tenho uma aluna de 3 anos e meio lá. Não acredito, que- 3 anos e meio. Que deixa ele... Você é o professor dela? É isso. E como que é? O que você ensina para ela? Assim, muito detalhe, não tem como você passar para uma criança de 3 anos e meio, até porque ela não vai absorver muita coisa, né? Então, uma aula para uma criança de 3 anos e meio é muito mais assim uma brincadeira, com alguns movimentos marciais. Assim, ela vai começando a aprender um pouco mais da movimentação, né? E você, Eduardo, você está desde quando no Kung Fu? E com que idade você começou? Eu comecei com 10 anos, em 97, né? Eu comecei porque o pediatra pediu para o meu irmão fazer natação, então na academia que ele começou a fazer natação, meus pais falaram assim, por que ele não faz mais uma atividade também, né? Já que pra ele não ficar parado, né? Falaram para mim. Então, e tinha Kung Fu nessa academia, né? Que é onde o Paulo dava aula. E aí, desde então, eu comecei a fazer, né? Eu não conhecia Kung Fu, nada, e comecei a fazer assim, né? Eu Então, gostei da arte você e foi continuei. para acompanhar seu irmão e acabou Foi. se transformando num Meu irmão professor. começou a fazer natação nessa academia e eu comecei a fazer Kung Fu, né? E eu continuei até agora. Então, você está há quanto tempo no Kung Fu? 14 não. Há um tempinho já. 17. Eu queria saber como é a rotina. A pessoa chega lá para... Tô indo para academia. Ela chega lá, como é a rotina? Chegou, colocou o kimono, né? Uniforme, aguarda o horário de início da aula, né? O uniforme, como a gente chama de Ifu. Ifu. Isso, colocou Ifu, aguarda o início da aula, inicia a aula, faz a saudação inicial com todos os alunos, faz um aquecimento básico, alongamento, né? Aí ginástica, para fortalecimento do corpo, e depois parte técnica do Kung Fu. A parte técnica do Kung Fu aí a gente pode direcionar mais para trabalho com foco e aparador, a parte de luta, ou justamente a parte de técnica de Taolus, que é a parte de técnica de ataque e defesa e a parte de defesa pessoal. No caso, os Taolus, né, são as técnicas que nós vamos apresentar no campeonato mundial, né? Então, E o Kung Fu, ele está muito ligado a, como você já disse, a outros aspectos, né? Como medicina, filosofia, que a gente já falou. Mas no aspecto medicina, vocês recebem lá algumas pessoas, qual é o número de pessoas que procuram o Kung Fu para se curar de alguma coisa, vamos dizer assim? Alguma doença, se prevenir, ou a maioria vai pelo esporte mesmo? na verdade, as pessoas elas buscam mais como, assim, tem assim, cada faixa etária busca uma solicitação diferente, né? Criança vê filme, acha fantástico, quer sair voando, né?
Aí os adolescentes já pegam também, se empolgam assim, mais ou menos assim, mas tem os pés mais no chão. Falam, não vou voar, né? Mas vamos treinar para ver o que eu consigo fazer. Né? Aí os adultos, eles vão, mas vão estar assim, tô parado, quero fazer uma atividade física, é bom, né? Que eu vou aprender uma autodefesa também, né? E vou entrar em forma, né? E o pessoal da terceira idade vai também, porque gosta de se movimentar, fazer o corpo também entrar em forma, né? Ajuda, sempre falo assim, se você se alimenta bem, faz uma atividade física, você evita osteoporose, evita problemas, né, da falta de esporte, do sedentarismo, porque o sedentarismo é uma doença, tá? Então, por exemplo, o que a gente não pode imaginar, você fala assim, buscar o Kung Fu para cura de uma doença ou uma atividade física. Depois que seu corpo adoeceu, nenhuma atividade física resolve mais. Você tem que fazer ele como se você utilizasse uma vitamina ou se alimentasse bem. Ele é uma atividade que ele vai garantir com que o seu corpo mantenha a saúde que ele tem, né? Ele não vai salvar a sua vida, ele não tem nenhum aspecto miraculoso assim nesse sentido, né? Então a gente tem que imaginar assim, a arte marcial, o esporte, tudo eles são voltados assim para que você faça, né? E faça ele assim, não faça assim, não é aquela coisa de modismo do verão. Chegou o verão, tem um novo ritmo, vou praticar. Acabou o verão, guardo meu uniforme, ano que vem eu volto, né? Você tem que pegar e fazer sempre. Enjoei de natação, vou fazer Kung Fu. Vou fazer Kung Fu, legal. Nada pessoal, né? Viu? Enjoei de Kung Fu, vou fazer outro esporte. Vou fazer outro esporte, mas vou fazer. Entendeu? Então, o esporte, ele tem que ser uma coisa contínua. Não pode ser uma coisa assim, eu vou usar aquilo, não é uma cura para uma doença, né? Na verdade, é uma Prevenção. Como é que é a palavra? Não, prevenção não, nem prevenção, é filosofia de vida. Filosofia de vida. O esporte é uma filosofia de vida, tá? Você faz o esporte porque você gosta. Ele te traz coisas boas, por quê? Porque o esporte movimenta, né? Nós não nascemos para ficar parado, nós nascemos para se movimentar, tá? Então, ficar parado gera doença. Então, você tem que estar se movimentando sempre. Regina, você falou que enjoou da natação. Aí sua mãe negociou com você, você escolheu o Kung Fu. Por que você escolheu o Kung Fu? Então, eu morava, na verdade, na rua que é a academia. Aí eu passava lá na frente. E ouvia os gritos. E via a galera treinando. Aí eu falei assim, nossa, deve ser massa, né? Aí eu pedi pra minha mãe para ir visitar. Aí eu fiz uma aula experimental. Na segunda aula eu já tinha comprado o uniforme para continuar. E qual a sua rotina? Você pratica quantas vezes por semana? Normalmente eu pratico 6 vezes por semana, de 6 vezes? segunda a sábado. De segunda a sexta, das 4h45 às 6h, e de sábado, das 2 às 4h. E, paralelamente, ela deveria praticar outro esporte, fazer uma aeróbica, ou não tem necessidade? O Kung Fu já é completo? Então, a parte da aeróbica a gente já trabalha isso durante o aquecimento, né? Que é a parte antes das técnicas. Então, toda a parte que a gente faz de aquecimento, a gente já busca englobar tudo o que a pessoa precisa para fazer o Kung Fu. O que é interessante, né, por exemplo, a questão aeróbica, né? Depende de como você faz a forma, né? Por exemplo, agora vamos fazer rápido, gente. Então, você vai estar até passando do sistema aeróbico para o sistema anaeróbico, né? Então, você vai estar utilizando mais o seu corpo. Agora, pessoal, vamos trabalhar mais no aeróbico, tá? Com uma solicitação muscular localizada, né? Então, vamos abaixar mais nas bases e fazer mais de forma mais lenta, né? Então, a forma como você pratica, né, como você desenvolve o treinamento, ele que vai dar conta de pegar e suprir, né, qual é o tipo de mecanismo, né, de solicitação energética que eu vou querer utilizar, né? Então, no próprio treinamento você desenvolve. Vamos trabalhar mais velocidade agora, né? Vamos trabalhar força, ou vamos trabalhar resistência, né? Dependendo de como você vai fazer, você pode fazer isso com todos os movimentos do Kung Fu. Mal feito, sem uma assessoria, pode machucar? Pode machucar. Você já ficou afastada por ter feito alguma coisa errada e teve que ficar tempo sem praticar?
No Kung Fu, não. Já me machuquei fora, assim, fiquei afastada, mas... Se machucou fazendo cabo de guerra. É desse nível, assim. Mas Já no tô Kung vendo Fu, tudo. nunca. E você tem irmãos? Não tenho, eu sou filha única. Ah. E você, Eduardo? Você já se machucou? Já teve que se afastar? Eu me machuquei uma vez fazendo uma forma em que eu tenho que fazer uma abertura, né, com as pernas, e na hora da abertura o tatame estava molhado. Ah, tá. E aí acabei afastando a perna mais do que devia, né, não por eu querer, né, mas por estar molhado, acabou escorregando. E aí acabei machucando a perna. E ficou muito tempo afastado? Fiquei uns 3 meses parado. E como é ficar? Pra quem? Você também Assim, treina todo dia? Treino Treina todo e dá dia. aula todo dia. Por exemplo, eu ia todo dia na aula ainda, mas só que eu não trabalhava as pernas, eu trabalhava da cintura para cima, né? Trabalhava Você, abdominal, mesmo trabalhava os afastado, braços. você continua, é isso? Só não trabalhar a perna, deixar a perna se recuperar, né? Até porque a atividade física ela ajuda você a se recuperar mais rápido, né? Então, E você, Paulo, teve algum acidente assim? Olha, assim, no tatame é difícil, assim, por exemplo, enquanto aluno não. Diferenciar as coisas para assim, não vou achar que Kung Fu vai acabar matando todo mundo, não. Não é esse o caso. Na verdade, assim, eu tenho mais problemas com alunos que voltam de uma partida de futebol do que os que saem do tatame, né? Assim, professor, eu lesionei meu joelho jogando futebol no final de semana. Mas como nós somos atletas, né? Então a gente se expõe mais ao risco, né? E eles mais ainda, porque eu já passei da idade de me expor a riscos também. E eles querem ganhar o primeiro lugar, né? Então, em qualquer atividade esportiva que você tem que aumentar o seu desempenho, você se esforça ao máximo para isso, né? E às vezes a gente acaba transcendendo um pouco o limite dele. Agora, em aulas normais, enquanto aluno, eu nunca me machuquei enquanto aluno, né? Mas, assim, eu já me machuquei em competição. Em competição eu já me machuquei. Em competição também é, né? O tudo ou nada, não é isso? E, assim, no grau de treinamento que ele faz com o corpo, né? Assim, às vezes você até pega e fala assim, pô, se fosse uma pessoa que, né, que não tivesse o preparo dele fazendo, né? Ia se quebrar toda, mas existe uma preparação para chegar àquilo. Então isso as pessoas precisam entender, assim, às vezes pega e fala assim, pô, eu não vou fazer isso porque eu vou me machucar. Eu falo assim, mas não é bem essa a ideia, você não vai fazer isso porque você ainda não pode fazer isso. Mas se você for subindo degrau por degrau, né, você chega no final da escada, chega uma hora que você pode até fazer isso, sem se machucar, né? Muita cautela, né? Muita calma nessa hora. Muita calma nessa hora. A gente vai fazer mais um intervalo, voltamos já já. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Ao caminhar com uma pessoa que tem deficiência física, procure acompanhar o passo dela. Mantenha muletas ou bengalas sempre próximas. Se presenciar um tombo, ofereça ajuda, mas antes pergunte como fazer. E ao planejar um passeio, verifique antes se existem barreiras que possam impedir a passagem do cadeirante, como escadas e banheiros não adaptados. Se o local não estiver preparado para receber um deficiente, recomende ao proprietário que faça as adaptações. Cidadania é saber conviver com as diferenças. De volta com Mais Esportes, o terceiro bloco do Mais Esportes de hoje, que está falando sobre Kung Fu. Estamos recebendo aqui nos estúdios da TV Câmara o atleta e professor Paulo Dinizo, a Regina Ribeiro, atleta, e o professor e atleta Eduardo Vieira. Os três fazem parte da seleção brasileira que agora em outubro vão participar a seleção que vai participar do Campeonato Mundial de Kung Fu na China. Como é que vocês estão se preparando para isso? Estamos se preparando muito, né? Dentro das possibilidades, né? Que é um esporte, sendo um esporte amador aqui no Brasil, né? Então a gente tem que pegar o horário de estudo com o horário de treinamento, horário de trabalho de estudo com o horário de treinamento. Então, todo o tempo vago que você tem é voltado para o treinamento. E ele, sendo amador, não tem medalhas, né? Qual é o Na prêmio? verdade, Tem na verdade, medalhas? tem medalhas, né?
E vocês são detentores de algumas? Vamos lá contar as medalhas, Paulo? Não, deixar para os atletas mais novos falarem. Eduardo. Bom, eu sou tricampeão brasileiro de Kung Fu, né? Tetracampeão paulista. E agora a gente já foi para a China também, né? Em 2012. E em 2012 consegui 2 terceiros lugares na China. Então você tem algumas medalhas Tem em algumas casa. medalhas. Isso. É só medalha, não é troféu? Não... Medalha. Medalha, Só né? medalha. E você, Regina? Eu também sou tricampeã brasileira, tetracampeã paulista, tenho mais algumas medalhas de regional e ano passado eu fui campeã sul-americana de Kung Fu também. E Paulo? Então, Paulo deve ter um quarto cheio. Não, na época eu vou citar as mais importantes. Na época que eu lutava ainda, né, quando eu era mais novo, eu ganhei 3 vezes o Campeonato Brasileiro na época era o Koshu, né, que era modalidade de luta, e fui campeão nos últimos, a última vez campeão brasileiro em 2000 e, me ajuda a lembrar, 2011? 2010, que foram três campeonatos nos duilians, né? O duilian é como se fosse uma apresentação de luta simulada. É uma ideia assim meio teatral de luta, onde um ataca o outro, mas não é uma luta real. É uma luta de faz de conta, assim, com muita velocidade, com muita força, que dá aquela sensação de realidade, mas não é. Então, o duilian, nesse tipo de competição. E agora, de uns tempos para cá, eu ingressei no Tai Chi, né? Entrando nessa parte competitiva. Então, no Tai Chi, eu sou um atleta até que jovem. E vocês se preparam para um campeonato, mas vocês acham que o atleta tem um objetivo, né? Todos querem ouro, né? E vocês se acham preparados para isso? Estão confiantes? Eduardo? Sim, né? A gente, assim, pelo menos comigo, eu vi o treinamento que eu tive ano passado, 2 anos atrás, né? E o treinamento que eu estou tendo agora, que eu faço hoje, é bem mais forte, tá sendo bem melhor do que antes, né? Então, procuro o resultado ser melhor também, né? Esse ano. E você, Regina? Mesma coisa. Há 2 anos atrás eu era mais jovem, tinha algumas coisas que eu ainda não tinha amadurecido para entender como eu devia fazer. E agora eu já estou bem mais confiante, assim, no que eu vou fazer lá. Eu acho que tenho mais chances também. Você, Paulo, você disse que no Tai Chi você acho que está com o mesmo espírito que eles, né? Sim. Mas também se acha preparado para trazer ouro. Acho que até brincadeira à parte, acho que a vantagem de falar que sou um atleta iniciante é que você se preocupa com todos os detalhes, né? Então, se você tem aquela coisa puxa, que legal, uma coisa nova, né? Porque até então eu era um atleta de luta, de combate, e de repente guinou, né, 180 graus, assim, mudou completamente. Qual é a diferença entre um e o outro, assim? O esporte de luta do Kung Fu é um esporte de contato, é um esporte bem vigoroso, né? Você não se defender, você corre risco de ter o nariz quebrado, né? Você corre vários riscos no esporte de luta. O Tai Chi não, o Tai Chi é tipo uma competição de concentração, de energia interna, de respiração, de equilíbrio, de autocontrole, assim. Ele é bem rico nesse sentido, mas a gente chama de modalidade interna. Justamente por quê? Porque você tem que estar muito concentrado e muito relaxado para o movimento fluir como ele tem que fluir. E existe a forma, por incrível que pareça, existe a forma de avaliação para isso, né? As pessoas às vezes veem o Tai Chi, né? Normalmente vê o pessoal da terceira idade praticando, né? Fala assim, pô, mas como é que haveria uma competição, né? Nesse nível, né? Para atletas, né? Então, você vê hoje em dia pessoas que competem em competições de Tai Chi fazendo coisas incríveis com o corpo, né? É bem legal. E voltando ao Kung Fu, é uma arte, é um esporte que tem atraído muito mais gente agora, muito mais praticantes agora, não é? Aqui no Sim. Brasil, pelo menos.
no Brasil. Assim, ele tem sido bem divulgado, bem difundido, né? Vai sair, nós vamos numa delegação para a China com 60 atletas de todo o Brasil, né? Depois de uma peneira, né? Isso. É por isso que eu digo que tem Isso. muita gente, tem que fazer uma peneira para tirar só 60, é isso? Isso. E no estado de São Paulo, mais da metade dos atletas são do estado de São Paulo. Está bem né? representado, Tá né? bem o estado de São representado. Paulo. E grande parte dos atletas do estado de São Paulo são daqui São de de Campinas. Olha né? que orgulho. Então, acho que, assim, em números, a cidade que está levando mais atletas para o campeonato mundial é a cidade de Campinas, né? Que vai com uma boa representação aí para o campeonato. E esse campeonato, ele é transmitido por algum canal que a gente possa aqui acompanhar para torcer por vocês? Ele é transmitido na China, né? Mas eu acho que infelizmente não chega aqui no Brasil. Na China passa, né? Até era legal, assim, em 2012, quando a gente foi para lá, volta e meia a gente tava no hotel vendo as imagens da competição acontecendo. Né? E vocês acompanham a luta de outros para, sei lá, opa, ele faz isso, deixa eu treinar isso também? Cada um de vocês acompanha alguém ou no geral, assim? Algum atleta em especial? Durante a competição, ela ocorre pra gente a categoria que a gente participa, né? Ela vai ocorrer num dia só, num período só, né? Então, todas essas competições elas vão ser seguidas uma da outra. Então, quando a gente está aguardando para fazer a nossa competição, né, a gente já está olhando como que o outro atleta está participando, né? Então, como mas tá fazendo. em cima da hora já não dá para mudar nada, né? Ah, é só prestar atenção no que ele fez. Mas mais ou menos, para ter uma ideia, como se fosse uma apresentação de ginástica artística, né? Eles estão lá esperando para apresentar. Então, eles estão vendo aqueles que estão fazendo o que está acontecendo com eles, né? Às vezes, assim, se tem a chance de pegar e olhar e, de repente, ver o tipo de salto que ele faz, né? Isso daí é uma coisa que dá para adaptar na hora, dá até para conseguir. Sim, você falou que a gente viu que o Brasil quase todos os estados brasileiros têm praticantes de Kung Fu, tem não sim. é? Mas existe algum estado que não se interessa, que já saiu na estatística que não se interessa? O São Paulo é o que tem o maior número, né? Como vocês estão dizendo, mas tem alguma estatística assim? O estado tal não pratica? Eu não vou ficar te devendo não essa tem informação, mas eu acho mas assim... não tem nenhum representante, por exemplo, na seleção brasileira? Tem não? de maior representação e menor representação, mas eu acho que se eu não me engano, todos os estados estão representados, sim, tem representação do Kung Fu. Mas depois eu vou procurar me inteirar, saber, não vou dizer isso com certeza. Não, tudo bem. E homens e mulheres, é o mesmo número? O homem maior número? Ainda tem mais praticante masculino, mas... A gente ainda está em menor número. Você não sei. Deveria, né? E namoradinhos, eles se assustam quando você fala que faz Kung Fu? Olha, não tem nenhum assim. Não, eu sei que não, né? Ela não vai entregar isso. Ela vai querer. Eu sei que não, mas assim, passando né? para todo mundo na televisão ainda. Uma amiga sua já falou que quando que fala que pratica Kung Fu. Olha, na escola, às vezes a gente brinca, assim, sabe? Tipo, não mexe com ela que ela é brava. Ou, você tá irritando ela, você quer levar um tapa? Mas só brincadeira mesmo, porque eu sou bem tranquila. Né? Que bom. E incentivos? Que tipo de incentivo o Kung Fu, como esporte, tem tido para poder participar do campeonato lá na China? Não deve ser, é cara, passagem, como é que é isso? Bom, aqui, vou dizer por nós aqui, né? Nós temos um trabalho assim com a Secretaria de Esportes aqui na cidade de Campinas, né, que tem apoiado os nossos projetos relacionados ao Kung Fu, tá? E a gente tem desenvolvido um bom trabalho, a gente faz uma contrapartida social, tudo, então... conta sobre a contrapartida, o que vocês fazem? A gente ensina Kung Fu para as crianças lá do Eduardo também. O Eduardo, ele me ajuda no projeto lá, para as crianças lá do bairro Gênesis, né, lá até então a gente estava no ginásio Chico Mendes, né, popularmente conhecido como Cafezinho também, e agora a gente está no ANA, a Associação Nazareno Assistencial Beneficente. A gente atende 150 crianças, né, que é a contrapartida social que a gente faz, e a prefeitura ela
ela ajuda a gente nos projetos de competição dos atletas. Através do FIEC, né? Através do FIEC, exatamente. Mas o que falta ainda para o Kung Fu ser um esporte olímpico, um esporte profissional? Acho que a escolha para ser, assim, como esporte, ele já tinha tudo para ser esporte olímpico, ser, assim, veiculado no mundo inteiro, porque é um esporte muito rico, né? Agora, eu acho que depende mais de interesse político, né? Porque que se move os Jogos Olímpicos, né? Os Jogos Olímpicos, ele é movido queira ou não, por recursos financeiros, né? Então, até há pouco tempo tinha saído a luta olímpica, né? Agora ela entrou de novo, né? Mas tinham tirado a luta olímpica. Por que tiraram a luta olímpica? Por causa de questões, assim, de que eles não viam uma forma de conseguir recurso para os jogos através da luta olímpica. Quase ninguém assistia, né? Então, o receio de pegar um esporte novo, né? Que não faça parte do quadro, é sempre esse. Será que esse esporte ele vai ser assistido pela população? Será que ele vai dar mídia? Será que ele vai dar retorno? Né? O Kung Fu, né, como forma assim, por exemplo, se a gente for pegar e ver qualquer filme de arte marcial no cinema, dá um ibope incrível. Né? Então. Por que não daria nos Jogos Olímpicos? Né? Vendo aqueles movimentos sendo feitos de forma real e ao vivo. Né? Então, eu acho que é mais questão política, é o que eu digo. Tem tudo para estar lá, tem tudo para estar lá. A China apoia a entrada do Kung Fu, que é o país, assim, economicamente no mundo, assim, né, muito forte, né? E ainda assim, entrou em 2008 como esporte demonstrativo, mas no pleito final acabou perdendo para outros esportes, né? E toda a Olimpíada está lá pleiteando, né? Vamos torcer para que um dia entre. E você sonha ainda em participar numa Olimpíada com o Kung Fu? Com certeza, né? Mas essa eleição que teve a última eleição era para 2020, né? Do Kung Fu entrar nas Olimpíadas. Então, próximo é 2024, né? Então, até lá eu já vou estar um pouquinho mais os alunos deles Os alunos, talvez. Mas 2020 ainda não, a gente já pode ter certeza que em 2020 que não? Com quantos anos de antecedência a gente fica sabendo se entrou ou não? Olha, normalmente eu acredito que sejam, acho que são 8 anos, né? 8 anos de antecedência, porque uma Olimpíada antes, eles votam o esporte que vai entrar em uma Olimpíada, depois são 8 anos. Então, por exemplo, em 2016 vai ter outra enquete lá e aí vai... Pra gente entrar em 2024. A Regina, então, talvez vai estar lá. Eu esteja lá. Mas você pode estar, você também como instrutor, não é? Como professor. Pode ser. Eu, como professor, estarei com os técnicos, estarei com certeza. Olha, o nosso tempo já acabou, infelizmente. Eu quero desejar a vocês toda a sorte do mundo nesse campeonato que vocês vão participar agora na China, né? E perguntar para vocês, faltou falar alguma coisa? Às vezes a gente entra por outros caminhos e esquece alguma coisa. Só a Regina vai falar a data das competições. Né? Fala aí, Regina, Sim, quando é que vocês... Esse ano nós três vamos participar de 2 competições lá. A primeira vai ser uma competição no Templo Shaolin, que vai ser realizada do dia 18 ao dia 22 de outubro. E a segunda do dia 24 ao dia 29 de outubro. Segunda e primeira no Templo Shaolin, a segunda em Shizhou. E eu ainda depois disso eu vou para o primeiro campeonato mundial de Tai Chi Chuan, que vai acontecer em Chengdu, na China, do dia 1 ao dia 4 de novembro. Então vocês vão agora e voltam só no começo de novembro, é isso? Começo de novembro. E você, Eduardo, mais alguma coisa a dizer? Acho que foi tudo, né? A gente conseguiu expressar, legal. Ele está lutando para colocar o Kung Fu nos Jogos Abertos, que é uma forma de... Abertos e regionais, né? Regionais que é uma também. forma de colocar o nosso esporte mais em evidência. Mas aí o processo já é mais simples do que colocar nas Isso, não, Olimpíadas. eu acho que nós estamos quase conseguindo já. Até pela dimensão que o Kung Fu ocupa no nosso estado. Ok. Muito obrigada pela presença de vocês, viu? Boa sorte mesmo. Obrigada. Eu agradeço. A gente vai encerrando por aqui o Mais Esportes. Nós falamos hoje sobre Kung Fu.
Falamos com o professor e atleta Paulo Dinizo, com o professor e atleta Eduardo Vieira e com a atleta Regina Ribeiro. Até o próximo programa e você confere esse e os outros programas produzidos aqui pela nossa equipe no canal do YouTube TV Câmara Campinas. Até a próxima.